Bidiri. Parte 3. 4 de setembro de 2018. Publicação parcial. Bem, Bidiri está com vocês e ele lhe saúda. Nós vamos retomar nosso encontro de ontem, prosseguindo com seus questionamentos. Então, eu lhes escuto. Eu estou consciente de estar apegado a esse corpo, sua aparência e sua idade, mesmo que eu saiba que não sou isso. O que você me aconselha? Há alguns anos, eu já disse, para praticar essa refutação e de se colocar no seio da testemunha ou observador. Hoje isso não é mais indispensável. Porque, de fato, a mobilidade da consciência permite sobrepor, aliás, como você o exprime, os diferentes pontos de vista, da sua localização. E vocês são numerosos a viver, ao mesmo tempo, a conjugação da consciência efêmera, da supraconsciência e da consciência. O mecanismo do face a face e da travessia lhe torna, como você o diz, lúcido do fato de que você não é esse corpo e que, no entanto, você permanece aí, como você o diz, apegado. Devido à mobilidade da consciência e de seus diferentes fragmentos, hoje, é bem mais fácil, e você já está, no seio do observador, de constatar que você não é esse corpo e de aceitá-lo. Mas como você o diz, isso não é suficiente para colocá-lo além de toda a consciência, no seio da consciência. A consciência, eu lhe lembro, dito simplesmente, é a própria fonte da consciência. Do instante em que o observador é visto e vivido, sua postulação de apego ao corpo, porque isso não existe que, parcialmente, resta-lhe, simplesmente, soltar toda a ligação ao corpo ou todo apego a esse mundo, do qual seu corpo faz parte. De alguma forma, deixar sua consciência na tranquilidade, no acolhimento e no nada a fazer. Porque, é após esse posicionamento do observador, que o desapego se faz natural e espontaneamente, se você permanece tranquilo, tempo suficiente, quer dizer, sem preocupação, no repouso do corpo, permanecendo no observador, quer dizer, sem meditação, de observar por si mesmo, o desaparecimento do observador. Hoje, isso é muito mais fácil. Porque quem observa se não é você mesmo no jogo eterno? Do instante em que se vive essa revolução, não há mais qualquer problema, de maneira individual e coletiva. A posição do observador lhe conduz natural e espontaneamente além de toda a consciência. É-lhe suficiente observar de forma neutra e você descobrirá, então, que o observador não é que o liame do jogo eterno, ou do absoluto ou último. Não há técnicas, propriamente falando. Contente-se quando você vê isso, como você o coloca em sua questão, de permanecer tranquilo, de não se mexer, se você o prefere, de se esvaziar, mas sem meditar, de se deixar atravessar, sem ação, sem reação, e então, espontaneamente, naturalmente, você descobrirá isso que você é, além de toda forma. Você amará esse corpo, enquanto veículo de manifestação, mas você não será mais, como você o diz, sensível. Nesse momento, a consciência estará estabelecida no último, no limiar da morada de paz suprema. Eu lhe lembro, aí também, que o único marcador, não é isso que você pensa, isso que você crê, ou isso que você sente, mas bem mais essa vacuidade inefável, que se traduz por essa alegria sem objeto, sem sujeito. Não é questão de querer se desembaraçar de toda a identidade, mas simplesmente, de deixar a identidade do corpo, como do observador, estarem no silêncio, no repouso. Do próprio fato, da abertura do coração, essa simples constatação lhe liberará, em totalidade, de sua pessoa. Você deve, simplesmente, observar seus próprios pensamentos que, na verdade, não fazem que aparecer e desaparecer, habituar-se a não se deixar levar ou derivar por ela. E tudo, naturalmente. O jogo eterno e o testemunho, quer dizer, a alegria, estarão aí.
Esse jogo eterno, ao desembocar no absoluto, que jamais se moveu, isso ultrapassa, amplamente, a vivência do eu, isso ultrapassa, amplamente, todo o processo energético ou vibratório. É assim que, hoje, pelo fato mesmo da resolução da anomalia primária, se descobre isso que sempre esteve aí, o jogo eterno. Você não será mais afetado, no primeiro momento, nem pelo corpo e, em seguida, nem pelos pensamentos. E é tudo. Não há prática a considerar. Porque, efetivamente, o permanecer tranquilo, ou como dizia Osho, nada fazer, não em sua vida, mas em certos momentos, que lhe permitirão, naturalmente, descobrir a verdade, que não sofrerá qualquer discussão, e que porá fim de maneira geral e global, a todo apego. Isso lhe conduzirá a viver o amor incondicionado, a seguir, o amor nu, cujo melhor testemunho será sempre a alegria, sua qualidade, sua permanência. E você observará, então, o que resulta diretamente disso. O desaparecimento de toda identificação, ao que quer que seja desse mundo, como de todo mundo. A paz, nesse momento, não poderá ser comparada a qualquer fato condicionado. Essa vacuidade, essa transparência, podem assim, ser magnificadas pelo acolhimento, por uma certa forma de indiferença e de silêncio, que desmascarará, então, naturalmente, a evidência disso que você é, além de toda forma e, anterior a toda dimensão. Isso se tornará cada vez mais fácil, cada vez mais evidente, cada vez mais marcante. Tudo se faz automaticamente, você não tem que lutar, nem mesmo refutar o que quer que seja de sua vida, porque é o olhar neutro, benevolente do observador e, em seguida, de quem observa, que lhe permitirá viver a verdade. Se isso lhe parece difícil, reajuste-se. Se você tem desejo de utilizar o que você conhece como exercício, como prática, isso te deixará, também. Assim, em tudo sendo deixado, o mental cessará, no espaço de um instante, você se encontrará. Mas a melhor posição da consciência nesse desmascarar, nessa retirada da zona de conforto é a imobilidade, a tranquilidade que resulta, de forma natural, na evidência da alegria e da paz. Você não tem nada mais a fazer, nem pensar em desaparecer. E você constatará, então, que você se tem além de toda ideia e de todo pensamento, como de toda a energia, de toda a visão e de toda a vibração, nessa vacuidade do face a face, que lhe permitirá, então, atravessar, sem se mexer, acolhendo, tudo isso que se desenrola. Esse é o único caminho, hoje. Lembre-se, de qualquer forma, que o fenômeno, ao mesmo tempo individual e coletivo, que está em curso, se desenrolará, à perfeição. Eu não posso que lhe reenviar, porque isso também foi dito há muito tempo, há alguns anos, por Sri Aurobindo concernente a um medo e concernente ao choque da humanidade. Seu mental discursivo e reflexivo, a simples leitura dessas palavras pronunciadas há alguns anos, lhe liberará instantaneamente, do instante em que você permaneça tranquilo, sem interrogação, sem questionamento, na humildade e na simplicidade. Nenhuma oração, nenhuma meditação, nenhuma ferramenta, equivalerá a essa postura da consciência em seus diferentes fragmentos. Enquanto você crer que você pode dirigir, controlar, evoluir, segundo a pessoa ou observador, isso lhe afastará. É-lhe necessário aquecer a ideia e ao conceito de que você não é nem esse corpo, nem esse mental, nem qualquer forma, nem qualquer pensamento. Aceite isso conscientemente, e você o provará a si mesmo. Nada mais é necessário. Porque a evidência está aí, porque vocês são, atualmente, mais numerosos a viver aqui através dessa personagem e dessa história, no coração do coração. E que não existem mais as camadas isolantes intransitáveis, tanto no nível dos corpos sutis, como no corpo de eternidade. Aceitem a simplicidade, e certamente, o caminho da infância, o mais simples de colocar em prática, atualmente, sem esforço, sem dificuldade, sobretudo, sem freio. E é tudo. E tudo, naturalmente. Isso se produz por si mesmo.
Isso que lhe permitirá ser liberado da pessoa. Você agirá, então, o que quer que você tenha a viver, a realizar, a fornecer nesse mundo como esforço, quer seja o trabalho, as relações, e todos os aspectos de sua vida, de forma cada vez mais leve. Mas retenha que você não deve procurar isso, segundo a pessoa, nem mesmo segundo o observador. E que se você aceita esse princípio, você o viverá com facilidade, com leveza, sem fricção, e sem dissabor. É o momento em que vocês constatam que os pensamentos e o mental, assim como as crenças e os hábitos, criam seu próprio confinamento, pois não existem que ao seu nível individual, que mantém ainda como vocês o veem, a ilusão desse mundo. O único marcador é, evidentemente, a alegria ou a paz. Não há outro. E quando você constatar em apenas alguns segundos, como eu disse ontem, 1/1000 de segundo, porque é muito rápido, que há algo que está aí, que sempre esteve aí, o relaxamento natural em relação à identidade ao corpo ou ao observador, mas ela desaparecerá por si mesma. Isso não se faz após uma ascese ou um trabalho, mas, justamente, após o desaparecimento de toda a ascese e de todo o trabalho. A paz ou a alegria é o estado natural a manifestar, que não tem necessidade, como eu disse, nem de objeto, nem de sujeito, nem de circunstâncias, nem de condição, porque você é um montante de tudo isso. E então, sua pessoa estará aí, mas você estará livre dela. Você verá esse corpo e essa vida, como os meios, simplesmente, de irradiar a luz que você é, além de toda atenção, além de todo olhar, de toda vontade, como de toda crença, que desaparecerão por si mesmos. Para isso é necessário ser natural, espontâneo, nada frear, mesmo nos elementos contrários, por assim dizer, à luz, como os estados emocionais ou de dor, de qualquer natureza que seja. No instante em que isso lhe pareça complicado, você não está mais no observador. Permaneça tranquilo, seja tranquilo, em um certo momento, quaisquer que sejam as atividades de sua jornada, isso lhe permitirá se reencontrar em sua inteireza, além de todo o mundo e de toda forma. Observe, simplesmente, se você o deseja, o alívio e as modificações de seu humor, de seu mental e de sua pessoa. Você não tem nada mais a empreender, nem a pensar, nem a fazer. Aceite esse princípio, e verifique-o por si mesmo. Em alguns casos, a personagem e seu mental podem repugnar e não lhe deixarem tranquilos. É muito bom sinal, porque ele se colocará diante de você. Naturalmente, aí também. Isso que eu digo para você é válido para cada um que não percebe essa alegria da qual falamos. Isso está acessível em cada um, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas crenças iniciais, quaisquer que sejam suas negações ou quaisquer que sejam suas aceitações. Prossigamos. Tradutora: Célia Leal. Jean-Luc Ayllon, 4 de setembro de 2018.